Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Meus amigos, a gente segue a sequência do estudo bíblico, porém hoje a gente vai mudar um pouco a ordem, já que eu estou em viagem, e a gente vai para o estudo do dízimo. E aí semana que vem a gente fala sobre a oferta e depois a gente retorna para o dom profético. Eu quero fazer esse estudo em minha casa, tá certo? Com vocês. Então quando eu retornar, a gente faz esse estudo aí legal juntos, tá bom? Conto com a sua companhia, a sua compreensão. Então o estudo de hoje é sobre o dízimo. Lembrando que a gente vai citar os textos aqui, colocar a citação e você acompanha na Bíblia. Nós acreditamos que Deus, Ele é o doador da vida, Ele é o doador das riquezas para nós. A Bíblia chega a dizer que Deus é o dono do ouro e da prata, mas Ele nos pede que a gente seja fiel em nossas finanças. Deus nos pede 10% do dízimo, pede que a gente seja fiel nas ofertas, mas o que fica para nós ainda é muito e a gente precisa apenas saber administrar. Então, o que é que a Bíblia fala sobre esse aspecto? Vamos lá aprender? Primeira pergunta, como Deus manifesta seu amor por nós? 1 João, capítulo 4, verso 9. Então, ele manifesta seu amor entregando-se. Deus se entregou por nós por meio de Jesus Cristo. Então, você vê que antes de a gente falar de finanças, a gente precisa falar sobre a entrega de Deus por nós. Deus deu o que havia de mais precioso, queridos, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê em Romanos capítulo 8, verso ali 31, se eu não estou enganado, mas é o texto que diz assim, ó, se Deus não poupou o seu próprio Filho, há alguma coisa que Ele não poderia gentilmente e prazerosamente fazer por nós? Então, queridos, Deus, Ele é um Deus de amor que ama doar. Ele ama cuidar de nós. E por que nós vamos ser negligentes do cuidado das coisas do Senhor? Segunda pergunta, então. O que Deus fez por seus filhos? Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Ele dá força para adquirir as riquezas. Então, assim, muitas pessoas pensam que aquilo que tem, que possui, é fruto das suas mãos. Mas a gente precisa entender que quem dá a força, quem dá o entendimento, quem dá a inteligência é quem? É Deus, tudo vem de suas mãos. Então a gente precisa se alegrar quando a gente tem participação na obra do Senhor. Seja ela financeira, com o nosso trabalho, com as nossas mãos. Mas a gente ser útil na causa de Deus é uma bênção. E entender que o que a gente tem, um teto para dormir, o alimento, é porque é Deus que cuida de nós. Amém? Terceira pergunta. Por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Gênesis 1:1, Salmo 24:1, Salmo 50, 10 e 11. E por quê? Porque Ele é Criador, porque Ele é Redentor e Ele é mantenedor. A gente precisa entender isso. Deus, Ele nos criou, queridos. Nós pertencemos a Deus primeiro porque Ele nos criou. E depois aí o homem pecou, se afastou, então Ele nos redimiu. Então a gente é dono dele duas vezes, porque Ele nos criou e porque Ele nos salvou, nos redimiu, nos atraiu ao seu braço de amor. Então, nós pertencemos a Ele. Então, tudo que nós temos pertence também a quem? Ao Senhor. Quarta pergunta. Que percentual de nossas rendas Deus reservou para lhe devolvermos como ato de adoração? Levítico, capítulo 27, versículo 30. E aí é a 10ª parte, a dízima, 10%. Então, por exemplo, você tem lá 10 bois, aí você deixa passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, esse 10º aqui é do Senhor. Então era assim que era a matemática. De 10, tira 1 que é do Senhor. Então a gente faz hoje a regra do quê? Dos 10%. A gente tira o dízimo para Deus. Deus espera que seus filhos sejam fiéis à sua palavra e tire a 10ª parte para Ele. De 10 partes, Deus só quer uma e as 9 fica com quem? Conosco. A gente precisa aprender isso. Qual é o destino dos dízimos? Número 18, 21, 1 Coríntios 9, 14, Malaquias 3, 10, que é para a manutenção dos que pregam o Evangelho. Então os levitas eram a tribo de Israel que eles não receberam herança. Olha o que foi acontecer. Eles entraram na terra prometida, dividiu a terra para todo mundo, menos para os levitas. E agora, como é que ficam os levitas que vai cuidar da parte espiritual do povo? E aí Deus disse, ó, as outras tribos vai cuidar dos levitas. Vão alimentar, vão dar o que comer, vai cuidar deles,
vai trazer o que eles precisam para que eles sejam exclusivos para as coisas de Deus. Então, por isso que o dízimo é para isso. É para o povo, os pastores, os cantores, que são 100% dependentes da obra, viva disso. Para que a mensagem chegue a outros lugares no mundo. Então, aqueles que são missionários também precisam que os dízimos sirvam para isso. Para pregação em todo o mundo. Então, o dízimo tem essa função. Sexta pergunta. O que Deus diz daqueles que retêm o dízimo e oferta? Esse texto aqui é forte. Malaquias 3, verso 8. Ageu 1, 6. Então, Deus ele reprova a atitude. E a pergunta é, roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e perguntais, no que te roubamos? Nos dízimos e nas o quê? Nas ofertas. A gente vai falar mais de oferta no outro estudo. Mas a gente não pode, amigos, deixar de dar o dízimo e a oferta. Não pode ficar com aquilo que pertence a Deus. Precisa devolver na casa do Senhor, cumprindo assim a vontade dele. Seja fiel. E a Bíblia chega a dizer o seguinte, não adianta ser fiel em uma parte e deixar a outra. A gente precisa ser fiel em tudo que Deus nos ordenou. Sétima pergunta, que promessa Deus fez para os fiéis que lhe devolveram o dízimo? Provérbios 3, 9 e 10 e Malaquias 3, 10 e 12. Deus prometeu, amigos, abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Não é que a gente tem que devolver agora para receber, porque nós cremos que a gente só devolve porque já recebeu. Você viu que eu estou usando o termo devolver? Tem gente que fala pagar o dízimo. Não, a gente só devolve daquilo que já recebeu. Na igreja adventista ninguém dizima se não tiver. Então, por exemplo, eu trabalhei e recebi, agora eu devolvo. Eu então ali fiz um serviço, recebi um valor, recebo um auxílio, eu dizimo. Não tenho nada, vou devolver do quê? Não devolve. Eu posso estar ajudando com outra coisa, com o meu trabalho, com as minhas mãos, mas se tem recurso, você devolve de valores para a manutenção da causa de Deus e dos seus obreiros. Então, cumpra aquilo que a Bíblia deixou, e aí, claro, é sinônimo de você já estar recebendo as bênçãos de Deus, e Deus ainda promete derramar mais. Não é eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. E ainda tem a outra pergunta, o que Deus espera de nós? 2 Coríntios 9, 7 e Atos 17, 30. Eu gosto muito desse texto de 2 Coríntios, porque Deus espera que a gente dê com alegria, generosidade, que sejamos sistemáticos e a gente esteja ali ajudando firmemente na causa do Senhor. Então, recapitulando, Deus tem manifestado o seu amor para com cada um de nós, somos administradores de Deus, Deus, tudo quanto nós ganhamos, Ele requer de nós os 10% do dízimo e que a gente separe também essas ofertas. Deus ele quer que a gente faça isso para ajudar na pregação do Evangelho e daqueles que pregam o Evangelho. Deus espera que cada um de nós sejamos fiéis e de maneira sistemática. Não adianta eu dar um mês, não dar outro, dar uma vez no ano, é dar daquilo que entra. E aí, você está disposto a ser fiel a Deus? Se você está, coloque aí no comentário. Eu estou disposto a ser fiel a Deus. Ou fiel nos dízimos. Coloca aí, eu vou escrever. Eu sou fiel nos dízimos. Se você não é, a partir de agora faça essa promessa. Vamos orar? Oremos então. Querido Deus, ó Pai, por favor, Senhor, abençoe a cada um que assistiu esse estudo, que eles tomem a decisão sincera de assumir a partir de agora a responsabilidade de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, separar aquilo que é justo, santo, para a Tua causa avançada. Cuide de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, hoje a abordagem principal foi sobre dízimo e semana que vem sobre oferta, tá bom? Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.